Em um quarto sujo, escuro e sombrio, está Akira Tendou. Cansado, ou melhor, exausto, seus olhos arregalados por estar acostumado a não dormir, marcas profundas de olheiras por se forçar a ficar acordado, pálpebras tremelicantes por receber tanta luz do computador em seus olhos, dia após dia, incessantemente. Banho, não se recorda qual foi a última vez que teve tempo para tomar. Vida financeira, nada bem. Apenas consegue pagar as contas, muitas vezes com certa dificuldade, mas sabe que se parar por um segundo, as coisas vão ficar complicadas. Vida amorosa, bom, ele já ouviu falar. Aparece de vez em quando nos comerciais que vê por aí, mas sequer é algo que ele possa parar para pensar. E sua mente completamente despedaçada, prestes a ter um colapso e sem nenhuma alternativa palpável, na beira de um precipício profundo, tão profundo que sequer pôde enxergar a gravidade da situação. Não consegue organizar nenhum tipo de ideia com consistência, apenas ligado no automático como um zumbi, fazendo a única coisa que lhe restou como função e objetivo nesse mundo, que é trabalhar. 眠りに落ちる前、いつも思うことがある。どうかこのまま目が覚めませんように。Mas nem sempre as coisas foram assim. Tudo começa com Akira mais jovem, 3 anos atrás. Um garoto cheio de energia e esperanças que depois de muito esforço e estudo, finalmente estava realizando seu sonho, entrar em uma produtora famosa. Lá ele poderia se realizar profissionalmente e pessoalmente. Produziria trabalhos fantásticos que o encheriam de orgulho, seja no processo ou em seu resultado final. Viveria momentos marcantes com seus companheiros de trabalho, memórias eternas. Quem sabe até mesmo um desenvolvimento amoroso com a primeira pessoa que ele se apaixonou durante toda a vida, que agora ele finalmente encontrou. O nome dela é Otori. Otori tinha um sorriso gentil e meigo. Só de vê-la, Akira já se enchia de felicidade. E tudo estava bem, Akira estava prestes a encerrar o seu primeiro dia de expediente. Foi junto com seus colegas para um restaurante para comerem e beberem. Akira sentiu que o começo de sua vida brilhante era exatamente ali. Mas essa sensação não durou muito. Ele achou que eles estavam encerrando o dia de trabalho, mas as coisas só estavam começando. E aí, inicia-se o fim daquilo que chamamos de vida do protagonista. Esse ciclo de trabalho, trabalho e mais trabalho se repetiu 1, 2, 3, 4 dias, semanas, meses. Quantidade suficiente para ser impossível discernir até mesmo quando isso começou. Ou quem sabe entender quando pararia. Não parecia que ia ter fim. Passo a passo, dia após dia, entrega após entrega, projeto após projeto. Era como se a vitalidade de Akira fosse embora junto com os formulários preenchidos. Cada tecla digitada no computador ressoava uma dor diferente em seu corpo. Dor que ele, gradualmente, passou a não sentir mais. E com o tempo, não apenas a dor foi embora, mas todos os outros sentimentos também. Akira, se tivesse tempo para parar, para pensar, talvez ele se sentiria inútil, sentiria uma casca vazia, se sentiria completamente sem propósito. Mas parar era um luxo que ele não tinha. E apesar de todas essas circunstâncias, todos esses problemas, quando ele se encontrava no fundo do poço, retornava buscando motivação em si mesmo. Se reanimava, se remotivava, ressignificava essa dura e longa jornada. Afinal de contas, isso que ele está passando é comum. Ele escolheu essa carreira. Carreira essa que ele gastou muito tempo, deu sangue e suor para conseguir. Ele só precisava de uma coisa. Ele precisava continuar e persistir. Se ele fosse forte, uma hora isso ia passar. É o que ele dizia pra si mesmo pra tentar se enganar.
Enquanto isso, não apenas ele, mas todos os seus colegas de trabalho também tinham várias coleções. Coleções de horas extras nunca pagas, de dias de férias nunca tiradas, de doenças adquiridas pelo esforço físico empregado em algo que deveria ser apenas um emprego, mas na verdade era muito maior do que suas próprias vidas. Latas de energético, litros e litros de café, pílulas de cafeína, pastilha para se manter acordado, tudo isso já fazia parte das suas dietas e das suas rotinas diárias. E de quem o chefe não abusava com cargas horárias extremas, ele dava um jeito de abusar de outras formas. E a vítima disso era a Otori, a amada do protagonista. Arrasado, destruído, exausto e sem alternativas, Akira se via numa situação extrema e sem sequer ter o tempo para poder mudar isso. Trocar de emprego não era uma opção, não tinha tempo para entrevistas nem para procurar outro lugar, que por sinal podia ser bem pior. Ele talvez não tivesse o pior emprego de todos. Exigir seus direitos também não daria certo. Assim como ele lutou muito para chegar ali, tem inúmeras pessoas que estão nesse caminho e poderiam substituí-lo. Ele é nada mais do que uma peça pronta para ser descartada no fim do dia. E se essa peça ousar ir contra o jogador, ela pode acabar ficando sem jogo. Akira pensava, não havia saída. Não tinha como mudar esse caminho. Não viver seria muito mais simples. E afinal de contas, ele estava vivendo? Se ele não estivesse, não teria nenhum desses problemas? Não teria que sentir todas essas dores para se levantar e ir para um lugar que ele não quer estar, fazer uma coisa que ele adorava fazer, mas que agora não sente mais nenhum prazer porque é levado à exaustão todos os dias. Não teria que fazer tudo isso sentindo medo do futuro, pois não faz a mínima ideia do que pode acontecer no dia seguinte. E apesar de tudo, ele ainda estava numa situação que era vista por muitos como destaque ou invejável. E com todo esse cansaço, com toda essa exaustão, ele sentia que era melhor morrer do que trabalhar. Absolutamente qualquer cenário seria melhor do que a vida que o Akira vivia. Não importa o quão destruído fosse o mundo, o quão diferente fosse, quais instituições não existissem, como ele seria estruturado, era melhor do que aquilo que ele passava. E então esse cenário, de repente, chegou. Por alguma razão, começou um apocalipse zumbi. E Akira, que já se movia como sem rumo, apenas seguindo o que devia ser feito, mudou. Deixou de enxergar aquele mundo sombrio e cinzento, escuro e tenebroso, porque agora, no meio do apocalipse, por mais que houvesse toda a destruição, por mais que não houvesse nenhuma esperança no futuro, ele podia finalmente deixar de trabalhar. Em meio à morte, ele recuperou o brilho da vida. E agora vai correr no meio do caos para realizar tudo o que ele sempre quis fazer, mas sempre lhe foi tirado. Akira montou e busca realizar a sua lista de 100 objetivos a cumprir antes de se tornar um zumbi. 俺たちの命があと1日だろうが60年だろうがやりたいことをやれる時間はあまりにも短い。だったら俺は Vão ser os animes mais arrepiantes dos últimos tempos e com certeza tem um primeiro episódio de arrepiar. E, por mais que isso pareça difícil, os outros episódios seguem essa lógica também. Um anime que vai diretamente no coração de um dos maiores problemas da sociedade atual e não tem medo de revirá-lo e expô-lo para o mundo: as condições de trabalho. Trabalho abusivo esse. Ele retrata um recorte da sociedade japonesa, certo? É um tipo de coisa que eles estão acostumados lá culturalmente, correto? Sim, mas não apenas. Ele realmente critica a indústria e a produção dos animes, mas em hipótese alguma deixe-se pensar que essa é uma coisa que é exclusiva à sociedade japonesa ou que essa é uma coisa exclusiva ao cenário de produtoras, de estúdios de anime. Zounsen é muito mais abrangente do que isso. Ele fala da realidade do mundo inteiro.
Todos os dias, todas as horas, todos os países, sempre tem alguém, muitos alguéms, na mesma situação que o Akira. Alguém que vai assistir esse anime por acaso vai ficar em choque completo por conta do nível de detalhes e da verossimilhança da retratação dessa obra com a vida real, não importando exatamente qual nicho você trabalhe. Alguém. No anime, inclusive, eles deixam bem óbvia e direcionada a sua crítica a produtoras de anime. Como a gente pode ver, por exemplo, a empresa que o Akira começa a trabalhar é a ZLM. ZLM Productions, uma produtora que faz comerciais e tudo mais, mas assim, os animadores, as pessoas da equipe que estão produzindo Zounsen, vieram do estúdio OLM. O estúdio grande, conhecidíssimo por fazer os inúmeros animes de Pokémon, recentemente fez Komi-san e por aí vai. Inclusive o prédio da ZLM dentro do anime, ele é curiosamente ou não, obviamente não é apenas por coincidência, exatamente igual o prédio da OLM na vida real. O prédio que esses animadores que estão fazendo esse anime trabalhavam, iam aparentemente de maneira incansável o tempo inteiro para produzir as suas animações. Com certeza uma crítica feita extremamente carregada de sentimentos amargos e de muita tristeza pelo que aconteceu e pelo que acontece no geral. Basicamente um desabafo público em forma de anime. Mas por ironia do destino ou não, nem mesmo esse anime escapou disso. O anime já teve um episódio adiado e agora tivemos a confirmação de mais alguns episódios que vão ser colocados pra frente e outros dois ali pelo final que nem mesmo sabem exatamente quando vai ser lançado. Obviamente temos alguns problemas aqui na produção desse anime que, por sua vez, acaba se tornando uma metalinguagem. Um anime que fala sobre como esse tipo de coisa acaba jogando uma carga gigantesca em cima das pessoas que estão lá trabalhando e acabou sofrendo isso. Não necessariamente em toda a escala, a gente não sabe exatamente todos os detalhes desses adiamentos, se todos são especificamente por conta de problemas na produção ou a escala que isso acontece, mas só por acontecer já é uma questão. E no fim a gente encara a dura realidade de que com OLM, sem OLM, sendo no Japão, sendo fora do Japão, sendo produção de anime ou qualquer outro nicho, a própria existência de um anime como o Zounsen evidencia um problema que a gente às vezes finge que não existe, mas que na verdade está aí, consumindo as pessoas todos os dias, todas as semanas, todos os anos, há muito, muito, muito tempo. E no fim, por mais que a gente grite por aí que somos livres, talvez, na verdade, a gente seja escravo, concorrentes invisíveis.